Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje nós temos um material e um conteúdo muito especial. Nós temos 2 entrevistados que vão dar um testemunho de vida e contar um pouquinho para vocês de como foi a experiência de vida deles, de relacionamento, namoro, noivado e casamento. E nada por menos, eles estão completando 50 anos de relacionamento. Gente, é isso mesmo, 50 anos. Se você que acha que tá com 1, 2, 3 e tá difícil, imagina eles com 50 anos de casamento. Então nós estamos aqui hoje com o Guido e a Maria, que vão nos contar um pouquinho de como foi essa experiência. Então, Guido, vocês estão completando 50 anos de casamento, mas entre namoro, noivado e casamento, como foi aí? Quanto tempo de namoro, quanto de noivado e de casamento? Bom, de namoro foram 3 anos, 1 ano de noivado e completamos esse ano 46 anos de casados. Então, totalizando, são 50 anos que nós nos conhecemos. Uau, hein? Gente, 50 anos, é isso mesmo. E olha eles, super jovens, e nós vamos fazer algumas perguntas específicas sobre as dificuldades, como que eles passaram, como eles superaram, como foi com a chegada dos filhos, porque tudo são flores enquanto somos 2. E quando chegam os filhos? E quando as dificuldades começam a apertar ou aparecer? E aí, a gente quer correr? Para onde a gente quer fugir? E tem para onde fugir? Então, Guido, Maria, durante esse tempo, esses 46 anos de casado, aqui eu não quero deixar por menor o namoro e nem o noivado, porque tudo isso é relacionamento. Quantos de vocês que estão namorando e já querem, ai, Grazi, não sei se que eu falo, namoro é pra terminar. Ou ele termina em casamento ou termina. Se tá ruim, termina. Porque com o casamento as dificuldades só pioram, são muito maiores. Então vamos lá, Guido e Maria. Como que vocês mantiveram a chama acesa? E essa chama, gente, é a chama em todos os sentidos. É a chama do desejo, da intimidade, da conexão. Não é só a chama com relação ao sexo, a relação sexual. É a chama de você estar conectado, estar ligado com aquela pessoa, estar respeitando. Então, é essa conexão muito maior e mais profunda. Como vocês mantiveram a chama acesa ao longo dos anos? Quais hábitos ou práticas assim diárias ajudaram você a manter essa conexão entre vocês dois durante todos esses anos? Bom, primeiramente, para manter uma união durante tanto tempo, ou até com o tempo menor, eu acredito que tem que ter um fator primordial, qual seja amor. Amor verdadeiro, porque existe também um amor-paixão, que a tendência nesse caso é com o passar do tempo, essa paixão ela vai diminuindo e aí começam a surgir problemas. Práticas que eu diria que são fundamentais no relacionamento entre um casal. Primeiramente, respeito entre o casal. Nunca pode deixar de faltar o respeito entre o casal. Quando houver uma discussão, saber o nível para a gente chegar a uma solução. Demonstração de afeto, de carinho pelo outro. Muito bom, muito bom. Eu diria também a confiança entre os dois, sempre dizer onde vai, dar satisfação. Eu acredito que a partir do momento em que a pessoa decide se juntar com outra para ter uma vida, não uma vida individual, mas assim, uma vida a 2, ele deve partilhar tudo o que acontece. Se eu saio de casa e vou a um determinado lugar, a minha esposa tem que saber aonde eu vou. O lado contrário também é a mesma coisa. Se ela sai, eu tenho que saber onde é que ela está. Não por uma questão de segurança, mas assim, uma questão de confiabilidade. A confiança do casal, ela começa a crescer a partir do momento em que a gente tem certeza que o outro está fazendo aquilo que a gente não está fazendo aquilo que a gente não gostaria. Quando as dificuldades elas apareceram ao longo dos anos, como que vocês conseguiram superá-las juntos? Houve algum momento crucial assim que foi decisivo na união de vocês?
Eu diria que felizmente no nosso relacionamento, perdão, não houve assim um momento, digamos, como foi a pergunta, crucial. É evidente que num relacionamento longo como o nosso, surgiram sim problemas no decorrer desse período. Porém, a gente sempre procurou solucionar através do diálogo, um diálogo respeitoso, em que não haja agressão pessoal. Porque a partir do momento em que a gente parte para a agressão pessoal, a tendência é o problema se agravar. Eu completaria uma situação que eu até comentei com ele, que uma coisa que não era legal para nós era ter televisão no quarto. E eu achava assim, aquela época de 20 e tantos anos atrás, que não estava sendo legal. Uma por causa de filmes e coisas, tira um pouco a liberdade do casal ficar assistindo outras coisas, de repente coisas que a gente não gostaria também de estar assistindo. Então foi muito bom, deu um avanço no nosso relacionamento ter tirado a televisão do quarto. E também um outro, não sei se seria agora para comentar, seria o celular. O celular, os dois devem ter a mesma senha, se for preciso ter senha. Aí também gera mais confiança, porque daí não tem uma coisa a esconder um do outro. Quando eu esqueço o celular em casa, eu fico tranquilo, pode ver o que quiser. Fico tranquila em saber que não tem nada a esconder. Então, seriam esses dois pontos assim que eu acho que melhorou bastante o nosso casamento, a gente tem mais confiança um no outro. 2 pontos importantes, a TV no quarto e o celular, que são as armas hoje que mais tomam o tempo dos casais. E vocês que estão aqui sabem muito bem do que eu tô falando, porque a maior queixa de vocês, não é, mulheres? Que é o quê? Meu marido chega cansado, vai pro sofá e fica lá. Porque qual é a disparidade? Porque o homem trabalha fora e a mulher tá mais em casa, ou vice-versa, porque hoje em dia todo mundo trabalha, né? Hoje em dia, que eu quero dizer, no nosso século XXI, é meio que, né? E aí parece que o homem, mas eu tô cansado, então ele chega, vai pro celular e a mulher, ela tá em casa, tá cuidando das crianças, tá fazendo a comida, tá... Então essa equilibração de tempo e de ver isso que o Guido falou, de não ser por menor nenhum e nem outro, não diminuir um ou outro, porque tudo é trabalho, gente. Eu falo isso muito para vocês. Cuidar dos filhos é trabalho, cuidar de uma casa é trabalho, ter o trabalho fora é mais trabalho ainda, porque você tem que deixar tudo em casa rodando para tu sair de casa. Então tudo é trabalho. O nosso trabalho não é só o trabalho remunerado fora de casa. Tudo é trabalho. Ter uma família dá trabalho. Então, quanto a gente luta para que as coisas andem bem, em harmonia, equalizados. E o Guido falou uma fala ali que eu quero pegar um gancho ainda, que foi de não diminuir um ao outro, porque o que vocês muito me trazem aqui nos atendimentos é, quando um repreende o outro, ou quando um cobra o outro, vocês têm muito, e o Guido trouxe um super conselho para vocês, um super direcionamento, que é, vocês se justificam. Então, se a outra pessoa cobra algo, por exemplo, está muito no celular, muito na TV, vocês, mas é que eu tenho que trabalhar, mas é que eu tenho... Aí começam justificativas. E não é sobre isso. Ela não tá falando que não tem que trabalhar, ela não tá falando que não. Ela tá pedindo, olha eu aqui também, preciso de você. Então, isso que o Guido falou é muito importante, gente. Olha a sabedoria de vocês ajustarem e terem as conversas difíceis e ouvir atentamente o que o outro tá dizendo. Porque ele só tá pedindo, oi, tô aqui, preciso disso. Ouça aquilo que o outro está pedindo, ouça aquilo que o outro está falando. E não precisa se justificar, diminuir ou querer se enaltecer, mas olha o que eu faço, olha meu trabalho, olha tudo que eu vou pra lá, fico o dia inteiro fora e chego. Não é sobre isso, né? Todo mundo tem as suas lutas, tanto você homem quanto a mulher. Só completando, Grazi, essa questão das mídias, da TV, no nosso caso, eu trabalhava fora, ela trabalhava fora, nós temos 3 crianças, nós tínhamos 3 crianças que hoje já são pessoas adultas. Então nós chegávamos em casa, ela dava aula, chegava cansada, eu também do meu trabalho às vezes cansado.
as crianças exigiam atenção nossa, porque afinal a gente passava o dia inteiro fora de casa praticamente. Só voltávamos para o almoço e logo retornávamos ao trabalho. Então nós chegávamos à noite e tinha que dar atenção para as crianças, ajudar nas tarefas de escola e assim por diante. Aí a gente colocava as crianças para dormir, era o momento de descansar um pouco, já vinha pensamento no dia seguinte. E se tem a televisão no quarto, quando a gente vai deitar, a tendência, não sempre, mas existe isso, de ligar a televisão e os problemas do dia a dia, onde é que ficavam? Não tinha discussão, não tinha aquela tensão de vida. E isso vai se acumulando e não é nada bom no relacionamento. Então, nós resolvemos tirar a televisão do quarto, porque quando a gente colocava a cabeça no travesseiro, os dois procuravam ficar mais tranquilos e aí a gente procurava achar a solução mais adequada para os problemas que surgiam no dia a dia. Essa foi uma prática que nós adotamos, não sei se serve para todos os casais, mas para nós serviu muito e nos ajudou muito a manter esse nosso relacionamento no decorrer desses anos todos. É isso que o Guido fala ainda, não sei se serve para todos os casais, sabe, eu quero assistir um filmezinho, tudo bem, mas é saber usar isto, não é? Saber usar da forma certa. Então é um pouquinho, um filme junto em casal, perfeito, mas depois não ser uma fuga. Então vamos assistir um filme e fugir dos nossos problemas, porque hoje a rede social é muito para isso, né? Para ser fugir dos problemas. Então tu vai ali fica ali rolando, eu falo excesso de dopamina, porque você tá fugindo dos problemas. E não é, nós temos que sentar, conversar para resolver os problemas. E ter conversas difíceis é um dos pilares que eu falo para vocês que é importantíssimo. Não adianta a gente querer tapar o sol com a paneira, que hoje a gente não resolve, amanhã o problema tá maior ainda. E vai virando uma bola de neve, ficando maior. Ao decorrer desses anos, de todo relacionamento, quantos filhos vocês tiveram ao todo e como foi? Eles foram planejados, não foram planejados? Como que foi a chegada deles? Nós planejamos as 3 filhas. Quando a gente casou, deixamos passar 1 ano e meio, 2, e aí planejamos a primeira filha, quero que ela nasça em janeiro. Daí a gente planejou para nascer em janeiro, porque eu não sabia, eu estava iniciando como professora, eu não sabia se eu ia ter licença igual as outras pessoas, porque eu não era efetiva. Então tive a Luciane, a primeira filha, em janeiro. Depois, passou mais uns 2 anos, a gente sentiu necessidade de vir o segundo filho, porque nós pensávamos em ter sempre 3 filhos. Aí também planejamos a Fernanda, e eu lembro que era Páscoa, que a gente planejou ela. E depois, para não ficar muito longe uma criança da outra, para poderem brincar e a gente criar as 3 filhas juntas, nós planejamos também a terceira filha, era Natal. Eu disse para meus pais, segundo o que o médico falou, era uma data ideal para a gente ter a terceira filha. E daí nós planejamos também a Caroline. As 3 filhas foram planejadas. Só que na nossa cabeça, mas Deus é que sabe, quem sabe vem o terceiro, é um gurizinho. Mas as 3 filhas nos deram muito prazer, muita felicidade. Nós somos bem contentes com as 3 filhas. São maravilhosas, carinhosas, queridas. É assim. Tá, e o que vocês acham que é essencial para a harmonia do casamento, especialmente depois que os filhos cresceram e saíram de casa? Ter novas amizades, porque a gente se sentiu muito sozinhos, uma casa grande, sem as filhas, saíram para estudar, morar fora, casar. E então a gente começou a viajar bastante e esse grupo de amigos são maravilhosos, nós viajamos pelo mundo todo. A gente, assim, a partir do momento que a gente começou a sentir um pouco de vazio dentro da nossa casa, apesar de... porque as 2 filhas, a do meio e a última, saíram de casa e foram morar em outras cidades.
A mais velha optou por ficar conosco aqui, embora ela more na sua casa, né? E que fica aqui próximo, e ela está constantemente conosco. A gente sentiu a necessidade de preencher esse vazio, digamos assim, que surgiu aqui dentro da nossa casa. Então a gente procurou novas amizades, formamos um grupo de amigos com os quais a gente realiza jogos. Então, há mais ou menos 1 ou 2 vezes por mês a gente se reúne na casa de um ou de outro. A gente faz assim essas reuniões de jogos, sim, para ter mais um contato, mais amizade. E como a Maria também falou, nós procuramos a viajar, que para nós nos traz muita satisfação, muita alegria e preenche muito desse vazio que é uma tendência que o casal sinta com a saída dos filhos, né? Então a gente procura preencher isso de outra forma. Além dos jogos, nós festejamos aniversariantes do grupo. Somos quase 40 amigos e para viajar já estamos com 60 amigos que vão revezando quando um não pode. Outros casais podem, então nosso grupo agora está bem grande para viajar. E vocês dois, quando estão só vocês dois em casa, que isso é mais ou menos, tá, durante o dia, depois que elas saíram, o que vocês dois fazem assim para vocês dois? Para ficarem conectados, se manterem com intimidade, se manterem mesmo em harmonia, o casamento e vocês dois. O que vocês fazem para nutrir a relação do casal? Então, a gente procura filmes que ajudem também o nosso relacionamento, filmes românticos. Uma vez por semana nós vamos à missa, não deixamos nunca de ir. Quando não dá, quando a gente está viajando num domingo, segunda, a gente vai. Sempre procuramos ir na missa para agradecer também esse nosso relacionamento, as filhas, os genros. E assim também a gente procurou, porque é preciso, apesar de ser um casal, tem a sua individualidade. Então, por exemplo, ela gosta muito de tocar piano. Então, é uma atividade que para ela traz muita satisfação e preenche muito o ego dela. Então, ela procura muito, todo dia ela toca um determinado tempo, ela se dedica ao piano. Por outro lado, eu sempre gostei, desde criança, eu gosto muito de futebol. Então, um período em que ela procura assim mais na noite tocar um piano, eu gosto de assistir futebol. Então, ela tem o momento dela, eu tenho o meu momento. Durante o dia, ela gosta também de ter atividades como exercícios de dança, de yoga, essas coisas, que traz satisfação. Então, eu procuro respeitar esse momento que para ela preenche toda essa, digamos assim, esse problema que às vezes traz o vazio com a saída dos filhos, né? Então, eu acho isso é muito importante, a pessoa saber respeitar o momento de individualidade do outro, apesar de ser um casal. Às vezes também quando ele também não comentou, ele gosta muito de estudar inglês, então faz 3 anos que ele estuda inglês quase todo, difícil o dia que ele não estuda inglês. Então nesse período que ele está no computador, eu estou no piano também. Muito legal. E sabe o que é mais legal que vocês trouxeram aqui? Assim, por mais que as atividades são independentes e pessoais de cada um, vocês sempre estão meio que juntos. Estão em casa, no mesmo ambiente. Claro que a dança lá, o yoga, né? Mas é um horário, vai. Mas o piano, o futebol, o estudar, ainda assim vocês estão juntos, meio que, ela tá falando, preocupados um com o outro, né? Vocês estão conectados. Eu estou fazendo o que eu gosto, mas em detrimento eu não estou, é o meu negócio, agora eu. Não, eu estou fazendo o que eu gosto, mas a outra pessoa também. Não estou, você não sei o que você faz, você fica aí, agora é o meu futebol. Não, né, gente? Entende? Olha essa conexão. Porque preocupado com o outro. Então, enquanto eu vou fazer uma coisa que é pra mim, o que a outra pessoa vai estar fazendo? Porque senão começa. A outra se sente sozinha, abandonada. E mas eu tô falando o que é importante pra mim. Não, todo mundo tá, né?
E isso é muito legal, de estarem em harmonia e conectados um com o outro. E nesse tempo, quais foram as maiores mudanças que vocês notaram em vocês mesmos ao longo do casamento? O que vocês perceberam, assim, e como que essas mudanças impactaram a relação de vocês dois? Então, quem vocês eram e quem vocês se tornaram? O fato da gente ser, nós mulheres, ter filhos, o corpo muda bastante também. Então, para mim, foi muito bom eu ter feito uma plástica para tirar aquela barriguinha em excesso, uma abdominoplastia. Abdominoplastia. E ele me apoiou nessa minha vontade, nessa questão. Fiz uma cirurgia lá em Florianópolis. Ele me levou, ele ficou junto, ele assistiu todas as consultas para ter certeza que ia ser uma coisa bem segura, né? E isso também me fez eu sentir melhor para mim mesmo, meu ego, e ser mais feliz no casamento também. Ô Guido, e você achava que a Maria precisava fazer essa cirurgia? Sinceramente, da minha parte, não. Mas quando eu percebi que para ela era muito importante, né, esse momento, eu comecei a pensar, poxa vida, porque eu acho que eu não tenho o direito de tirar isso dela. Porque se é uma coisa que não lhe está fazendo feliz, por que não? Então, havendo a possibilidade de fazer essas coisas que vão reanimar a autoestima da parceira, né? Então, eu acho que deve ser feito sim, porque daí a harmonia do casal, a tendência é que seja novamente readquirida, porque se ela entrar numa questão da baixa estima, aí pode desencadear uma série de outros problemas com, sei lá com que final, né? Então, depressão. A partir do momento que ela disse, não, eu gostaria muito de fazer isso, eu dei o maior apoio. E vocês conversavam abertamente sobre isso, Maria? Você falava pro Guido, assim, o quanto isso era importante, por que você queria fazer? Por que eu tô perguntando com mais profundidade essa questão específica para eles? Porque vocês me falam que, por exemplo, as mulheres aqui, ai, Grazi, ele não me apoia, ai, Grazi, eu faço um botox, fala, mas você gasta, hein? Como você gasta? Então, é importante a gente diferenciar aqui o importante do supérfluo e aquilo que, assim, como o Guido bem trouxe, ele percebeu que era uma coisa que incomodava a Maria. Então, olha a atenção do homem para a mulher. Quando ele percebeu que aquilo... por que eu perguntei pro Guido também se pra ele é importante? Porque eu sei que vocês, homens, todos vocês falam, mas ela não para de fazer coisa. Assim, ó, pra que isso? Eu não me importo com... E tem várias aqui que sabem do que eu tô falando, né, meninas? Que querem fazer uma lipo, alguma coisa no bumbum, pôr um silicone, pôr uma prótese, E às vezes elas falam, ai, Grazi, ele não me apoia, ele não diz que não precisa. Porque os olhares são diferentes. Olha o olhar do Guido, que tá com a Maria há tantos anos. Não era sobre ela precisar ou não. No ponto de vista dele, não, estava tudo bem. Mas como era importante para ela, ele apoiou. Ele foi lá. Verdade. Ele viu essa... Entende? Esse é o olhar, gente. Essa é conversar. Ah, mas ele acha que eu vou gastar um absurdo. Ah, mas ele acha não sei o quê. O relacionamento de vocês tem que ser transparente em todos os sentidos. Principalmente questões financeiras também, inclusive. Não é uma pauta da conversa de vocês? Sim, evidentemente, porque a gente sabe que hoje em dia a questão de cirurgias plásticas, elas não são tão acessíveis. Infelizmente, nem todos têm a possibilidade de ter acesso a isso. Mas se havendo essa possibilidade, e isso vai tornar a pessoa mais feliz, a autoestima melhor, a tendência é que o relacionamento do casal também continue, ou até melhore, né, com a parceira sendo mais feliz. Eu sei que na primeira procedimento que ela fez na questão dos olhos, quando ela me falou, eu sinceramente não tinha percebido isso. Não que eu não estivesse observando, mas ela sentiu a necessidade de fazer. Então, assim... Pálpebra. Das pálpebras. Quando eu observei que para ela era importante esse tipo de procedimento, eu dei o maior apoio.
Então, eu acho que isso é importante, observar os desejos da pessoa, né, com a qual a gente convive, e se for possível, né, dentro de uma normalidade, procurar, né, isso só vai trazer benefícios para o casal. Agora, com a experiência de tantos anos juntos, o que vocês diriam para os casais mais jovens que estão começando a construir a vida a dois? Qual o conselho mais importante que vocês podem dar? Bom, de minha parte, eu acho que para ver sucesso num relacionamento, evidentemente tem que haver amor. Amor verdadeiro e não amor-paixão, que é um pouco diferente. O amor verdadeiro, se não houver entre o casal, eu acho que não deve haver assim a possibilidade de se unir com a expectativa de um futuro. Dentro de um relacionamento a dois, é muito importante respeito. Porque se não houver respeito, mas respeito no sentido mais amplo da palavra, né? Também no relacionamento a dois, que eu acho importante, que dá uma segurança até, é mostrar questão de planejar futuro, né? A gente pensar em algo que traga, né, mais segurança para os dois. Principalmente o homem, quando ele começa a planejar um futuro, olha, assim lá adiante a gente pode ter isso, fazer aquilo, eu acho que isso traz um pouco mais de segurança para a mulher. Então eu acho que são todas questões que têm que ser muito bem pesadas e pensadas. Hoje em dia esse mundo ele está assim, eu não estou dizendo que o mundo antigo era melhor, era diferente. Hoje em dia as possibilidades são outras, as questões que se apresentam são outras, mas a questão do relacionamento entre um casal, ele tem que ser muito bem pensado, porque do contrário, a tendência de não dar certo, ela existe, e aí adiante pode haver um desgaste do casal em si, né? Porque se houver uma separação, é claro que isso traz consequência para as duas pessoas, não é para uma só. As duas pessoas vão sofrer as consequências de uma separação. Guido, e quando você fala ali amor verdadeiro, o que você quer dizer exatamente com isso? Eu acho que é perceber porque a tendência de todo o ser humano, ou homem, né, é se juntar a uma mulher para levar uma vida futura com alguém ao seu lado. E o amor verdadeiro é perceber que a outra pessoa, ela te completa, né? A gente tem que sentir que ao lado dessa outra pessoa, você não é um só, é mais alguém. E esse mais alguém que está ao teu lado tem que ser essa pessoa certa, que te compreende, que te traz carinho, que te traz segurança, em termos de pensar numa vida mais a longo prazo, futura, e ter certeza de que essa pessoa é o ser indicado que você está procurando. Por isso que o relacionamento, na minha visão, um namoro antes de haver a união, ele deve ser esse período dessa experiência em que a gente realmente vai tentar descobrir se essa pessoa com a qual você está se relacionando é a pessoa ideal para levar esse plano futuro adiante. Se conhecer melhor, né? E se conhecer melhor, procurar buscar conhecer mais a outra pessoa, para ver se realmente é a pessoa que vai te completar e se você serve para completar essa outra pessoa, né, para levar adiante uma vida futura. E você falou também sobre o respeito verdadeiro. O respeito no relacionamento de um casal, eu acho que ele é um fator primordial, porque no relacionamento é óbvio que as diferenças, às vezes, elas se afloram. E se surgir uma discussão, se não houver respeito, se a gente não souber manter um nível da discussão num patamar, né, digamos assim, civilizado,
a tendência de isso descambar para problemas maiores é muito fácil. Então, se houver respeito, se a gente souber o diálogo, manter um diálogo, né, em que a gente expõe o nosso lado, a nossa dificuldade, mas sabendo ouvir o lado do outro, né, e aí colocar os prós e os contras, ali eu acho que está uma chave importante para a gente achar a solução dos problemas que inevitavelmente no relacionamento surgem, né? Aparecem, mas se houver a boa vontade e essa força, a tendência de achar a solução é muito mais fácil. Vocês têm alguma tradição ou ritual que fazem juntos, que acreditam ser importante para manter o casamento forte? Nós temos o hábito assim de sempre nós, talvez por sermos descendentes de pais que mantinham a religiosidade muito em conta no seu dia a dia, nós sempre temos o hábito de rezar antes de dormir e ao acordar. E isso nós fazemos desde o primeiro dia do nosso casamento. E sempre isso a gente observou que nos ajuda muito, porque na oração a gente procura um pouco mais de paz, de tranquilidade. E a gente sempre faz essa oração juntos. Quando nós, outro ponto também na questão também da religiosidade, que no nosso caso nos traz assim, mais segurança e felicidade também, por que não dizer assim, nós temos o hábito de semanalmente, ao menos uma vez por semana, irmos à missa, porque somos católicos, né? Então nós sempre vamos à missa. E isso a gente tem observado que nos faz bem. Eu diria que essa é uma das práticas, né, que nós sempre procuramos manter ao longo de todos esses anos. Ultimamente eu tenho ido mais seguido em médico para resolver um probleminha lá. Ele sempre vai junto comigo, ele me acompanha. Nós vamos para o supermercado juntos, a gente está sempre junto, vamos para o centro, sempre, nós estamos sempre juntos, sempre de mãos dadas. E raramente, quando eu não fui na missa, já perguntava para o Guido, como que a Maria não está na missa hoje junto com você? Então, quem conhece a gente sabe que a gente está sempre junto. Isso é uma coisa também que é muito bom. Às vezes eu tenho uma preguicinha, apesar de morar no centro, de ir para o centro. Sempre pergunto, toda a vida eu pergunto para o Guido, vai subir também hoje? Quando vou para aula de dança, ou para o dentista, eu sempre pergunto para ele, vai subir? Vamos subir juntos? Essa questão do médico que ela falou, sempre ela me pergunta, você quer ir junto? Você pode ir junto? Que existe, dependendo a questão, a confiança, dá um apoio, dá uma maior segurança para ela. Então, nessa questão, assim, quando eu observo que para ela é importante que eu esteja ao lado dela, sempre que possível eu procuro estar. E eu acho que isso traz confiança e segurança, né? E isso ajuda a manter a união do casal. Ô Guido, o que você falaria para os homens, assim, para nossa geração? Você é homem, você sabe como funciona. Você sabe muito bem, né? Você é homem, você teve amigos homens, você tem amigos casados, não casados, solteiros, enfim, você esteve no trabalho. O que você diria hoje, um recado, assim, para os homens, para eles que buscam um relacionamento? Porque, assim, muitos homens podem até dizer, eu quero ser solteiro, eu quero aproveitar. Mas todo mundo tá buscando alguém. Pode ser solteiro, mas até meu solteiro tá ficando, tá pegando, que é que vocês falam muito pra mim, né? Tá conhecendo. Ninguém tá sozinho. Você pode ser solteiro, mas você não está sozinho. O que você diria para os homens, Guido, como um recado para andar num caminho de retidão ou para fazer uma mulher feliz? Eu acho que essa opção do casamento ela é uma opção muito importante. Se o homem quer viver sozinho, é uma opção que ele tem. O mundo está aí oferecendo N possibilidades. Agora, a partir do momento que o homem decidiu a se juntar a uma mulher,
ele tem que saber que ele deve satisfações, sim, para a pessoa que está ao seu lado. Por isso nós procuramos sempre manter essa questão de ser claro, de ter uma vida aberta, porque se não houver confiança, a tendência é que surjam problemas no relacionamento. Então, já foi falado aqui questão, por exemplo, do celular. Eu tenho senha no meu celular, a Maria tem senha no celular dela. A senha dela é a mesma da minha. Então, se eu sair de casa e esquecer meu celular ali, ela pode acessar livremente, como ela também já falou, que se eu quiser acessar o celular dela, eu tenho total liberdade. Então, isso o que é? É confiança. Se você se juntar a uma pessoa, você tem que transmitir confiança para que ela te dê segurança, para você ter uma vida mais tranquila, mais feliz, porque do contrário, a tendência é surgirem problemas no relacionamento. O homem tem que saber que a partir do momento que ele decidiu a se juntar a outra pessoa, não é que ele perca a liberdade, mas a liberdade dele tem que ser partilhada. Se eu gosto, eu por exemplo, agora já, claro, com essa idade também não jogo mais muito futebol. Eu gostava muito de jogar futebol. Então eu tinha, digamos assim, um sábado à tarde, a gente juntava os colegas de trabalho e sempre que possível, né, a gente jogava futebol. Então ela sabia que aquele período eu estava lá, surgisse ou não algum problema, se ela tivesse a necessidade de me procurar, ela sabia onde eu estava. Da mesma forma ela se junta com amigas delas, vão fazer as atividades delas, né? Eu sei onde ela está. Então essa confiança, a partir do momento que o homem se junta, ele tem que saber que aquela liberdade total dele, não é mais a mesma. Tem que ser bem prático, dizer que ele tem que partilhar tudo o que acontece dentro da sua vida. Porque do contrário, eu acho que a maneira, a visão que eu tenho dessa questão é que se não houver confiança, o problema pode ser ou podem surgir problemas ali adiante, né, nesse relacionamento. E você, Maria? O que você diria para as mulheres que hoje estão na busca de um relacionamento, de uma vida, de um casamento, de ter um lar, uma família, filhos? O que você daria de recado hoje, assim, para as mulheres edificarem um lar, terem o seu marido próximo delas, terem um relacionamento harmonioso, terem essa harmonia que vocês têm, essa vida que hoje vocês levam de cumplicidade, de amizade? O que você diria hoje para as mulheres que estão na busca de uma família assim, de um casamento assim, duradouro? Eu, todo momento, estava pensando nessa questão de relacionamento. Tenho pessoas bem íntimas minhas que se separaram por falta de conversa entre eles, diálogo. Eles não conversavam. Às vezes nem bom dia, às vezes nem boa noite. E aquilo foi um relacionamento que começou assim, tão forte, que eu nunca imaginei que aquele casal, aquele outro, um ou outro fosse se separar. Por causa, de repente, dizer, não, esfriou bastante, porque a gente não conversava mais. O sonho era ter filho, tiveram filhos, e o filho, de repente, ficou sempre em primeiro lugar, não sei, e o marido ficou em segundo, ou a esposa ficou em segundo, terceiro, e esfriou bastante por falta. Mas minha nossa, nem teve traição nesses casamentos que eu estou lembrando agora. Foi falta de diálogo. Foi uma surpresa para todo mundo que conhecia um e outro casal. Uhum. Então, nesse caso específico que a Maria está falando, foi simplesmente falta de diálogo, de sentar, de discutir a questão, de procurar achar uma solução. Porque problemas existem, vão surgir.
Agora, a gente tem que ter a maturidade suficiente para sentar e colocar, mas com sinceridade, colocar o problema que ele sente e ouvir o problema do outro e ali procurar achar a solução. Porque se a gente for maduro o suficiente para discutir isso num nível elevado, a tendência que surja uma solução é muito grande. Do contrário, a separação ela pode acontecer sim de uma maneira assim até sem necessidade. Não haveria necessidade porque as pessoas, nesse caso específico ela está falando, são pessoas que se gostam ou até se amam, sei lá, mas assim, o problema que houve a separação foi única e exclusivamente falta de diálogo. Então, um casamento que eu estou pensando, falta de diálogo, o outro, falta de dar satisfação onde vai. Simplesmente sair porta fora e não dar satisfação para o companheiro que está morando na mesma casa. Então, esses casais que eu estou lembrando, eles são hoje amigos, mas não vivem mais juntos. Se respeitam à distância agora. Sim. E olha só, gente, a Maria e o Guido hoje aqui falando para vocês estão vendo, tudo o que eles falaram são os pilares que nós transitamos. Eu trabalho com vocês, os pilares. O que são os pilares? As estruturas fortes. Então, cada pilar dele é uma estrutura que sustenta o nosso relacionamento. Eles trouxeram muito bem, que eu falo muito, que às vezes não é o amor. Você fala, eu gosto, não é o amor que acaba um relacionamento. Não foi falta de amor. É falta de a gente não respeitar minimamente esses pilares, que é o que eu falo pra vocês. Comunicação, diálogo. Por que comunicação e diálogo? Porque eu comunicar é uma coisa, eu dialogar e conversar é outra. Eu posso chegar aqui e ter um comunicado fechado, é um comunicado. Aberto, é um comunicado, mas estamos abertos, estamos de mudança para o destino tal por causa disso. Isso já é um diálogo, você está conversando, dizendo por que, o motivo, a razão, circunstâncias. Então vamos lá, os pilares. Comunicação, diálogo, amor, respeito, confiança, segurança, vida financeira, vida espiritual, vida individual. Então, tudo isso aqui nós transitamos com o testemunho de vida deles, de que é possível. Agora, foi fácil para vocês viverem tudo isso ao longo desses anos? Não é fácil para ninguém, mas a gente procurava sempre uma solução, né? Porque quando surgiram os problemas, que evidentemente ao longo de uma vida como a nossa de 46 anos de casado, é evidente que surgem problemas, mas a gente, quando surge problema, a gente tem que parar e tentar achar a solução. E não, surge a ideia, não, eu vou separar. Não, primeiro eu vou tentar resolver o problema, ouvir o outro lado, quais as razões que levaram a surgir essa questão, esse problema. E buscar uma solução que não seja favorável a um só. Procurar achar o meio termo, que seja bom para um e para outro. Uma questão também que eu acho importante é pedir desculpa, né? Isso. Por exemplo, hoje de manhã aconteceu uma situação que vou partilhar com vocês. O Guido desceu, foi para o carro e eu desci depois. Aí ele disse, onde está o controle da porta? Eu disse, você desceu antes. Não, foi você. Foi você? Você desceu com o chimarrão. Você que abriu as duas portas da garagem. Aí ele começou a procurar no bolso, achou no bolso, quando tinha tirado do casaco, estava no bolso do casaco dele, que fica sempre... Daí você viu como foi você dele. Desculpa, ele pediu desculpa para mim. Então, isso eu acho muito importante. Foi um exemplo simplesinho, mas eu acho importante acontecer. Assim como ele também às vezes me cobra, pede desculpa. Não, essa questão não é o termo da desculpa, mas assim, é reconhecer o erro. O erro foi meu. Lógico, eu tenho que pedir desculpas. Se não houvesse essa humildade da gente saber pedir desculpa, eu acho que são as pequenas coisas que ajudam a manter o relacionamento do casal. Não é uma grande coisa que vai manter, mas é essas coisinhas do dia a dia, você saber conviver e saber que a gente vai errar. E na medida em que a gente reconhece o erro
isso traz a outro confiança e sabedoria de que esse relacionamento é uma tendência mais de levar a longo prazo, a duradoura, né? Humildade, né? Aqui o Guido trouxe Humildade. a Maria, humildade. Sermos humildes e reconhecer nossos erros, nossas falhas, porque somos humanos. Então, todo mundo erra. Eu erro, eles erram, todo mundo erra, né? Não é porque às vezes vocês falam, igual hoje a gente chegou aqui pra conversar com eles, né, Maria? Vocês devem ter um relacionamento, né, muito bom, muito... Gente, são pessoas, nós somos pessoas humanas. Nós estamos aqui no mundo para evoluir. Então, a nossa evolução e a nossa maturidade, o nosso amadurecimento e os nossos frutos, eles serão colhidos através das nossas vivências e experiências e como vivemos elas. E outro ponto que o Guido trouxe aqui muito bem, de quando ele falou do extraordinário. A nossa felicidade está nas pequenas coisas, nas coisas simples. E a gente pedir desculpa, reconhecer nossos erros, ter humildade. E até mesmo assim o casal, não é só a felicidade deles hoje, não está só nas viagens internacionais que vocês fazem, não é mesmo? É no dia a dia, na vida cotidiana. É isso. O que mantém eles a ir, voltar e viver bem é transitar em todos esses ambientes bem. Porque não é só, agora nós temos que fazer uma viagem para ficar bem, agora nós temos que para ficar... Não, tudo eles fazem bem, porque eles se dão bem. Bom, gente, eu quero agradecer muito vocês terem aceitado compartilhar conosco um pouco da vida e experiência de vocês, pelo testemunho de vida. E principalmente parabenizar por todos esses anos um casal jovem, como vocês bem estão vendo, com filhas, com uma experiência de vida extraordinária e que se dão tão bem até hoje, são alegres, leves, vocês viram, né? Não precisa, a gente vê, é transparente, não é nada forçado, não é nada, é muito bom, é natural, porque flui, porque eles vivem assim. Guido, muito obrigada pelo teu testemunho. Maria, muito obrigada por aceitar a compartilhar um pouquinho conosco a experiência e vida de vocês, viu? E obrigado por você também escolher a gente. Que bom. E a gente espera que esse nosso depoimento possa ajudar, colaborar, né, com alguém que às vezes possa enfrentar os mesmos problemas que nós enfrentamos. Eu acho que isso seria muito bom, né, à medida em que pode levar a vida de um casal mais adiante e chegar assim à felicidade, né? Porque o que a gente busca numa vida, num relacionamento a dois? É a felicidade, não a felicidade individual, sim, mas a felicidade do casal. Eu acho que é isso. Uma palavrinha que eu esqueci de comentar também são elogios. Elogios, por exemplo, eu gosto de pintar quadro, faço bastante coisa em casa, costuro, essas cortinas, essas coisas e como também a gente comentou, tocar piano. E também o casal que eu estava lembrando também nesse momento que se separou, o marido, mas eu acho tão bonito os quadros que a fulana tal pinta, um colega de trabalho dele. Então, poxa vida, ela também fazia tantas coisas em casa e ela não era elogiada, esse casal que se separou. Então, mais um detalhezinho aí que eu... lembrar sempre de elogiar. Olhar a nossa casa, né? Não fora. Porque a prioridade é o quê? Nossa esposa, nosso marido, não é lá minha amiga, minha colega, minha vizinha. Não é isso. É minha esposa, é o meu marido. Muito bem pontuada, Maria. Eu acho que uma tendência, eu diria até de todo ser humano, é observar mais a questão do ponto negativo do que o ponto positivo. Então, é criticar aquilo que está errado. Sim, tem que ser criticado e tem que ser buscada a solução. Por outro lado, a gente tem que saber também reconhecer o ponto positivo. E vendo o ponto positivo, saber elogiar, mostrar ao parceiro, olha, isso aqui foi ótimo você fazer isso ou fazer aquilo, dessa forma ou da outra forma. Então, demonstrar que você está notando aquilo que ela está fazendo ou aquilo que ele está fazendo, né? Então, mostrar o lado positivo também, não somente o lado negativo. Isso elogia também. Sim, elogia. A gente se elogia também. E por isso, dá um beijo de tchau. Muito bem. Então, obrigado. Espero que toque o coração de vocês, ou que vocês pensem, reflitam pelo menos minimamente das dificuldades que vocês estão passando, que eu falo sempre pra vocês. Não é sobre ser fácil. É
sobre nós fazer o que precisa ser feito. Então não é que vai ser fácil. Ser casado é difícil, mas separar também é difícil. Então escolha o seu difícil. Não tem um lado fácil. Tudo dá trabalho, tudo é trabalho. Não tem coisa fácil, as coisas não caem do céu por um descuido. Então aproveitem, ouçam várias vezes, vejam, revejam esses vídeos, coloquem no audiobook, ouçam, escutem e internalizem. Medite sobre tudo o que foi dito aqui, reflitam que toda essa experiência de vida, que é uma experiência vivida, é uma realidade, não é uma história contada, não foi nada inventado. Eles viveram isso, eles passaram por tudo isso. Eles estão aqui compartilhando com vocês o testemunho de vida deles, o que eles fizeram, como eles fizeram e como que hoje eles têm um relacionamento leve, feliz e duradouro. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada!